Muito bem, bom dia a todos. Iniciando aqui a nossa reunião científica do Hospital Encore, em parceria com o Instituto de Neurologia de Goiânia, pelo Cora Saúde. Hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Rafael Rochino, né, ex-residente da cardiologia do Hugo, rodou com a gente no Encore, hoje coordenando o programa da Clínica Médica do Hospital de Urgências de Goiás, preceptor da terapia intensiva, uma referência que todos nós temos e construiu isso com muito esforço na área de ultrassom à beira-leito, do POCUS, essa questão que tem sido tão discutida e tão abrangente, que gentilmente aceitou o nosso convite. A gente tem convicção dentro do serviço que o Rafael, quando passou lá, deixou marcas fantásticas, uma pessoa bem querida por todos, que circula em diversos meios e é bem quisto em todos eles. Então, Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do hospital. É um prazer te receber, uma honra para a gente. E você tem a palavra aí, te agradecendo de novo pela tua presença, meu amigo. O chão é seu, pode dar a sua palestra à vontade, meu amigo. Muito honrado em te receber. Bom dia, antes de tudo, para todos. É, Queria agradecer o convite, porque realmente tenho o Encore e o pessoal daí, principalmente, como grandes amigos. Eu acho que foi um dos rodízios na época da Residente que eu mais me identifiquei. O Adriano, o Fernando, o Fred, o Dr. Flávio, o Maurício, quase me levaram para a hemodinâmica, por pouco. Mas fico muito feliz pelo convite. Sem mais delongas, vou falar um pouquinho do POCUS, que é algo que a gente tem discutido bastante nos hospitais e algo que eu tomei para mim como uma vertente de filosofia aí na medicina. Então, a gente tem seguido bastante. Eu trago hoje aqui, então, uma aula que a gente chama lá de POCUSflix, né? Nada mais é, então, do que um episódio do Netflix, do nosso POCUS, na verdade. E aí, diante disso, a gente vai discutir, eu que vou dar essa aula de hoje. E o tema dessa aula que a gente vai discutir, além de ser POCUS, ela é ambientada principalmente num dos filmes do Star Wars, né? Então a gente considera que o POCUS, né, uma nova esperança aí. A gente até colocou nosso look com o Butterfly. E a gente vai iniciar essa discussão aqui baseado nisso, para tentar trazer um pouco o que é a ideia do POCUS na cardiologia, né? A gente sabe que ele abrange diversos setores, mas nosso foco específico hoje dessa aula é de POCUS na cardiologia. E a discussão ela tem que ser trazendo um pouco da história do ultrassom e do que a gente leva como base para poder fazer esses exames. Eu trago aqui essa arte, que é o The Doctor, de Sir Samuel Luxfield. É uma arte que me impacta muito e me traz realmente o que a medicina deve ser feita. Nada mais é do que um pai pintou o filho, né? Qual ele está sendo. Esse é o pintor e esse é o filho. Esse é o filho dele que morreu durante o Natal, né? E aí ele ficou impactado com o médico que foi avaliar o filho dele, que sentou-se ao lado do filho dele e ficou observando ele por horas e horas, tentando indagar e cuidar daquele paciente, por mais que já tivesse em terminalidade, ele não largou e ficou até o final. Isso impactou ele de um ponto que ele fez uma obra de arte, essa obra de arte é marcante, hoje ela é condecorada e usada como referência para mostrar a medicina de onde ela não deve sair, né? E aí, diante disso, a gente traz alguns dos nossos benfeitores, né? Brown Aldi é uma referência nossa e ele trouxe para a gente, em um artigo recente, de que a gente já tem os quatro pilares do exame físico, né? Que seria inspeção, palpação, percussão e ausculta. E nesse estudo, que não é tão tardio assim, de 2018, ele relata bastante a questão do quinto pilar do exame físico, que é a insonação. Nada mais é do que fazer ultrassom beira-leito, né? Então é que a gente fala o POCUS é ultrassom point of care, nada mais é do que fazer um ultrassom beira-leito ali do lado do paciente, de forma precisa e imediata, né? A gente tem o nosso excelentíssimo aí, Selmo Celeno Porto, que não deixa a gente discutir outras coisas sem falar de uma semiologia médica, de um exame clínico bem feito, né? E essa célebre frase dele me impacta bastante, que é: as doenças podem ser semelhantes, mas os doentes nunca são exatamente iguais. A gente tem que levar isso para as nossas discussões. E por fim, o Liechtenstein, que é talvez o expoente moderno do POCUS, ele que tem nome em quase todos os protocolos e artigos de discussão. Então, ele que está em voga e levantou toda essa discussão de POCs na nossa vida hoje, algo que já existe há muito tempo, mas que no Brasil a gente tem discutido de forma mais recente nos últimos aí 5, 6 anos. Então, a primeira coisa que a gente traz a discussão é se realmente ele seria um substituto aliado
e se o POCUS de fato agrega valor, né, à nossa avaliação médica, da fisioterapeutas, dos enfermeiros. Então, assim, é uma abrangência gigante. A primeira discussão que a gente traz sempre é falar que o POCUS, que o ultrassom, ele não substitui o esteto. Ele é um complemento do esteto, né? A gente vai avaliar um pouquinho essas discussões, mas o nosso grupo aqui de discussão de POCUS, a gente não gosta muito de falar dessa terminologia, o novo esteto, porque ele não substitui de forma alguma o esteto, mas ele complementa. Até que ele não substitui o quarto pilar, né? Ele é o quinto pilar do exame físico. E aí, quando a gente traz, então, a nossa voga, que é o POCUS na cardiologia, a primeira coisa que a gente tem que trazer é que POCUS não te torna radiologista e muito menos ecocardiografista. Você é um médico, um fisioterapeuta, enfermeiro, fazendo ali ultrassom beira-leito como se estivesse auscultando, como se estivesse palpando. Então, é um exame físico complementar, né? Tanto é que você não lauda, você escreve impressões do que você avaliou. Tem bastante diferença nisso, porque todas as vezes que a gente faz um exame e vê alguma coisa, a gente não está descrevendo um laudo, a gente está fazendo uma impressão e uma vez que seja necessário, a gente tem que formalizar o exame do laudador. Então, chamar o ecocardiografista, chamar o radiologista para validar o que você viu enquanto você está acelerando e antecipando as condutas. E o treinamento deve ser constante, né? Inclusive, esse estudo é muito importante para a gente, porque ele mostra que ele pegou pneumologistas e treinou esses pneumologistas para fazer o ultrassom point of care. E depois de uma certa quantidade de realizações de exames, né? Eles avaliaram cerca de 343 exames, esses médicos pneumologistas eles já estavam aptos a ter uma acurácia significativa do ponto de vista de confiança, né? De falar de que eles estão vendo é realmente o que eles estão vendo. Então, mostra que se a gente inserir o POCUS na nossa rotina, a tendência é que logo as pessoas já comecem a falar de POCUS com uma propriedade muito grande e um tempo muito curto. Então, o aprendizado ele é tranquilo, né? Vamos dizer assim. E a gente fala de um tripé sobre o ensino do POCUS, que ele é um exame de imagem, mas que ele só tem valor quando associado a uma clínica e um exame físico bem feito. Então, isso tudo tem que andar junto. A gente fala que um exame clínico, um caso clínico mais estruturado, com POCUS, ele continua sendo mais estruturado. Então, a base desse tripé, ela deve ser realizada com excelência, né? A gente não pode esquecer essas origens específicas. Então, se a gente fizer uma questão inadequada baseada numa avaliação inadequada, a pergunta que o POCUS vai receber, vai responder não traz valor nenhum. Então, vamos direcionar bastante o que a gente vai fazer, até porque a gente não chega no paciente e faz ultrassom do pé à cabeça, a gente direciona baseado no que a anamnese e exame físico nos trouxe. E aí eu trago aqui um pouco da nossa utilidade do ultrassom point of care no dia a dia, principalmente para nós no meio da cardiologia, por exemplo. Então, nosso caso 1 aqui trata-se de um paciente com falta de ar, né, uma queixa de dispneia paroxística, e ela piorava com decúbito. Então, isso é uma rotina nossa de avaliação. Quando você pega uma história dessa, uma avaliação de exame físico com um paciente com dispneia, urgência jugular e crépitos estertores, até que se prova o contrário, você está pensando, como cardiologista, que esse paciente está com uma insuficiência cardíaca congestiva. O que é propedêutica específica, né? A gente discute diurético, avalia, pede um ecocardiograma. O POCUS ele veio para antecipar o tratamento. Você continua pedindo, solicitando o ecocardiograma, né? Continua fazendo toda essa propedêutica, mas você já foi lá, fez o ultrassom. Nós estamos aqui com uma avaliação de um apical 4 câmaras, em que a gente vê uma hipocontratilidade difusa desse ventrículo esquerdo, confirmando que, de fato, essa clínica e esse exame físico que a gente fez, eles podem, de fato, estar relacionados a uma insuficiência cardíaca, já que esse paciente tem um VE ruim, né? A gente costuma treinar o que a gente chama de eyeballing, que é nada mais, nada menos que o olhômetro, e a gente visualmente entende que é um coração que está fragilizado. Uma vez avaliando o coração, a gente vai para o foco do falta de ar, para o pulmão. Esse pulmão, por que ele está com falta de ar? Aqui a gente tem uma propedêutica de avaliar as linhas B, né? Que diante de um contexto clínico nos faz pensar em congestão pulmonar. Então, lembrar que de forma isoladas, eles não trazem informações suficientes, mas quando a gente começa a juntar todos esses dados, então, um paciente com falta de ar, um paciente com história, às vezes, de uma cardiopatia, urgência jugular, créditos tetores, confirma que ele tem uma insuficiência cardíaca no eco beira-leito. Veio para o pulmão, veio linhas B que podem ser sugestivas de congestão. Então, a sensibilidade e especificidade da minha avaliação, ela começa a aumentar. Ela é 100%? Não, não é. Mas, com certeza, eu tenho mais confiança de avaliar esse paciente como, de fato,
um tratamento de congestão e fazer a propedêutica específica para esse caso. Então, eu consigo, inclusive, ampliar a minha avaliação, né? Deixar ela mais sensível e específica. Eu vou na veia cava e consigo avaliar que essa cava está totalmente túrgida, né? Está hipervolêmica, visualmente, não estou nem quantificando aqui. Aquela turgência jugular, quando eu vou lá, faço ultrassom naquela região, eu vejo, de fato, ó, a jugular cerca de 3 a 4 vezes, na verdade, maior do que a carótida desse paciente. Está realmente túrgida. E vem aqui para fazer um protocolo que a gente chama de protocolo Vexus, que é avaliar outras veias do corpo para ver se elas estão todas distendidas, o que faz pensar, de fato, em uma congestão sistêmica, inclusive. Então, a gente vê aqui o que a gente chama de sinal do coelhinho da Playboy, sinal da cabeça do alce, que as veias hepáticas e as veias portas estão todas dilatadas, né? Eu quero a gente ver fininho, ó, a gente consegue determinar o que é o que aqui. Então, somando tudo isso, a gente considera realmente, de fato, esse paciente, ele é um paciente congesto, provavelmente por uma insuficiência cardíaca congestiva. Eu vou tratar esse paciente seja com diurético, vasodilatador, fazer uma VNI, e não só isso, eu vou acompanhar na minha avaliação do exame físico, na sintomatologia do paciente e no ultrassom point of care, a melhora progressiva desse paciente. Então, a gente fez lá diurético, vasodilatador, VNI. Doutor, melhorou a falta de ar, estou sentindo bem melhor depois desse início de tratamento. Eu vou lá, a saturação do paciente melhorou. A ausculta do paciente está melhor. Faço ultrassom, já não tem tantas linhas B nesse paciente. Então, realmente, está sendo efetiva. Então, o tratamento ele foi eficaz. Outro caso para a gente discutir aqui, o uso do point of care. Isso é uma rotina em alguns hospitais, é o paciente com AVC. Neurológico, por exemplo, lá tem um protocolo de AVC, né, muito bem montado, inclusive Toriron e Trolano são pessoas assim, excepcionais, e o point of care que a gente pode fazer no paciente com AVC agudo isquêmico, pensar, né, já que esse caso aqui nosso, ele chegou fora da janela de trombólise e intervenção. Mas aí a gente vai avaliar o porquê desse paciente ter tido um AVC isquêmico. E hoje, o que a gente chama de armamento tecnológico que a gente tem para poder fazer isso de beira-leito é gigante. Eu trago um esteto eletrônico que faz uma derivação eletrocardiográfica, e esse paciente é um paciente que fez um AVC isquêmico com a gente. Daí, na avaliação, a gente faz um ultrassom point of care e vê no fonograma desse paciente a irregularidade dos batimentos cardíacos. Não bastasse isso, na derivação eu vejo que é um ritmo irregular com ausência de onda P. Até que se prova o contrário, eu vou pedir uma eletrodose derivações para confirmar isso, mas é um paciente com fibrilação atrial. E aproveito que estou ali fazendo exame físico e já faço um point of care nesse paciente. Quando a gente faz o point of care nele, eu já avalio que é um coração que tem um aumento, né, tem uma prótese de válvula mitral aqui, e olha, se a gente for avaliar os batimentos, a gente já visualmente entende que há uma irregularidade nos batimentos desse paciente. Então, tum-tá, você vê que ele dá uns que a gente chama de tremeliquezinho, né? Então, isso aqui é uma fibrilação atrial. Não bastasse isso, só o tamanho desse átrio esquerdo, ele chega a ser maior do que o ventrículo esquerdo desse paciente. Isso nos faz pensar que, de fato, é uma fibrilação atrial, que provavelmente deve ser crônica, e esse paciente tem uma provável etiologia dessa isquemia ser de origem da arritmia que ele apresenta, né? Então, outro eixo aqui que a gente faz no corte do coração, mostrando realmente um átrio esquerdo aumentado. E aqui, um parecer external eixo curto, mostrando que além do átrio esquerdo aumentado, existe uma contratilidade um pouco reduzida nesse paciente. A gente sempre fala no POCUS que é importante a gente fazer diversas janelas nos pacientes, porque visualizar isso pode mudar as nossas condutas, porque a gente vê de um lado, acha uma coisa, vê do outro, muda a ideia, e na terceira visão a gente confirma o que a gente realmente pensou. Então, a gente tem que ver quanto mais imagens nós tivermos desse órgão, melhor. Então, no caso de fibrilação atrial, é importantíssimo. Existem diversos casos que a gente vai lá, faz Tá lá. quando a gente vê lá, a gente vê que tem um trombo intracavitário, né? Então, isso já antecipa. Eu já vou solicitar o eco transesofágico, já sei que esse paciente vai ter um chagas vasco aumentado, então já vou considerar se ele vai fazer anticoagulação, já opto por iniciar tratamento para controle de frequência, ou se o paciente tem o lado esquerdo já aumentado, dilatado, às vezes o controle de ritmo vai ser, controle de ritmo antes, e agora ver que é crônico, eu faço controle de frequência. Então, tudo isso vai determinando os nossos próximos passos e antecipando o tratamento. Outro caso clássico nosso, né? O paciente chega com dor no peito para a gente, associado à falta de ar. Quando a gente vai avaliar, o paciente está hipotenso e hipoperfundido, é o famoso choque. Será que ele é cardiogênico? Então, choque, a gente tem diversos tipos de choque. Quando a gente vai avaliar o paciente, o POCUS, ele ajuda a determinar a etiologia desse choque. Porque um paciente com choque, dor no peito, falta de ar, hipoperfusão, ele pode estar com TEP, ele pode estar com um tamponamento cardíaco, ele pode ter um choque cardiogênico, ele pode estar séptico,
né? Tudo isso pode gerar esses sintomas de formas inespecíficas. Quando a gente começa a destrinchar um pouco melhor as imagens que esse POCUS traz para a gente vê no apical 4 câmeras aqui, um ventrículo esquerdo, né? Apical 4 câmeras que vira 5 câmeras, dilatado, com uma hipocontratilidade difusa. Quando eu faço outro corte dele, que é o paresternal eixo longo, eu vejo aqui também, de novo, ó, você vê que o coração ele não bate, ele apanha, né? Então a gente não vê uma contratilidade efetiva. E não bastasse isso, quando eu vou avaliar o pulmão, essa falta de ar do paciente não é só porque o coração está frágil, ele tem um derrame pleural importante, né? Então a gente vê que o pulmão, o diafragma, tudo isso em preto aqui é líquido, né? Então o paciente provavelmente que fez um derrame pleural de etiologia cardiogênica. Vamos fazer uma toracocentese de alívio diagnóstico e tentar tratar esse paciente, avaliar o porquê, será que esse paciente infartou, enquanto sai as propedêuticas de infarto na fase aguda. Então isso a gente fez em 5 minutos, enquanto isso o eletro e a troponina estão correndo. Não bastasse isso, aquele paciente infartou, mas ele voltou com um atenuador precordial após 7 dias. A troponina não acendeu ainda, né? E o eletro manteve o padrão normal que esse paciente apresentava. Quando a gente vai investigar de novo esse perfil de paciente, a gente avalia esse caso, inclusive, a gente fez em conjunto com o Dr. Marcos, cardiografista. Então, legal que a gente antecipou demais a solicitação dos exames, porque a gente viu que tinha uma alteração significativa. Quando a gente faz apical 4 câmaras, a gente vê que surgiu um derrame pericárdico em volta, né? A gente avalia que ainda não está tendo tamponamento, mas a hipocontratilidade ela se mantém, e há a presença de fibrina nas bordas desse coração. Isso em paciente pós-IAM, e que a gente descartou a princípio que ele tinha tido um reinfartado, né? Isso é a síndrome de Dressler. Então, a gente tem que pensar em outros casos e tratar, antecipar um tratamento já. Descartamos as outras partes, consideramos síndrome de Dressler e iniciamos um tratamento específico. Esse mesmo paciente, sequencialmente, vamos dizer que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Então, esse paciente com parada cardiorrespiratória, o protocolo hoje, CASA, né, que é um protocolo usado para realizar o ultrassom point of care na parada cardíaca, diversas coisas específicas, a gente não pode interromper as massagens, mas uma vez bem feito, ele não interrompe as massagens e ajuda a definir a propedêutica. Então, se a gente vai lá no paciente que está uma parada cardíaca, esse paciente aqui é um paciente nosso. Todos esses casos que eu estou mostrando são casos reais que a gente acompanhou. As imagens são todas nossas, inclusive. Então, a gente está aqui com um paciente no subcostal 4 câmeras sendo reanimado. Ó. Essa movimentação que vocês estão vendo é a massagem cardíaca. Primeira coisa, eu consigo avaliar se a massagem cardíaca está sendo efetiva. Então, eu consigo avaliar se essa compressão está, de fato, comprimindo o ventrículo esquerdo desse paciente. Segundo, consigo avaliar no POCUS se há uma dilatação inicial, né? É claro que com o decorrer da reanimação, o átrio direito ele vai se dilatando, mas se na fase aguda o paciente parou, fiz ultrassom durante a reanimação e vejo que há uma dilatação muito grande já desse ato direito, tem que pensar em TEP maciço, né? Isso me, inclusive, libera a fazer uma trombólise nesse paciente na parada cardiorrespiratória. Outro fator, será que esse paciente ele parou por um quadro obstrutivo? Será que ele fez um tamponamento? Se não tivesse derrame pericárdico volumoso aqui, eu pensaria em tamponamento, pericardiocentese. Enquanto a gente não tirar o líquido desse paciente, ele não vai voltar. Então, o ultrassom também ajuda na parte de reanimação cardíaca. E aí muitos perguntam, tá, mas o ultrassom point of care ele tem um auxílio somente na parte de urgência, emergência e períodos de intensiva? Não, eu uso muito no consultório, né? Eu e diversos outros colegas têm usado muito no consultório. Por exemplo, se é um caso do paciente que veio realizar um check-up com a gente, né? A gente sabe que um dos principais fatores que a gente avalia no check-up de um paciente na cardiologia é fazer o score de Framingham, né? Para poder avaliar o risco de doenças cardiovasculares, principalmente AVC e infarto, nos próximos 10 anos. E quando a gente leva isso para a discussão, esse paciente ele vai ser estratificado do ponto de vista cardiovascular com diversos exames. Um deles que a gente avalia bastante, a depender do caso, óbvio, do paciente, é realizar, e não são todos que recebem, um Doppler de carótidas vertebrais. No nosso point of care do ambulatório, primeiro, a gente sempre faz um POCUS cardíaco, para poder avaliar se já não existe uma alteração de contratilidade. E não são poucas as vezes em que a gente vai fazer um point of care cardíaco e ver um paciente com ICFR, né? E nem sabia que ele tinha. Quando a gente vai ver, ele tinha infartado. Não são poucas as vezes. Isso acontece rotineiramente. Mas a estratificação, ela varia um pouquinho quando a gente tem presença de placas ateroscleróticas. O próprio guideline, ele fala, presença de placas ateroscleróticas em imagem já torna esse paciente com risco um pouco aumentado em relação ao ideal. E concorda comigo que a ausculta não vai mudar, na palpação, exame físico, você não tem essa visualização tão específica. Porém, se você faz um Doppler, né,
na região, principalmente das carótidas, e vê uma presença de placa, igual a gente está vendo nessa imagem, esse risco do paciente já vai aumentar. Você, obviamente, igual a gente sempre discute, que vai formalizar esse exame através do exame formal, feito por um radiologista ou um ecocardiografista, ele vai confirmar a presença dessa placa que você aventou, né? E você vai antecipar um tratamento para ele. Às vezes, a depender do perfil do paciente, você nem iria fazer uma estratificação específica desse jeito. Porém, é um paciente que já tem uma placa aterosclerótica significativa, e esse paciente deve ser tratado. Então, já antecipa o tratamento com estatina, por exemplo, se assim o LDL cogitar. Outro caso que a gente tem tido, incrivelmente, várias vezes no hospital, são pacientes que vêm para a gente com uma dor no peito, após, a gente fala, notícia de um parente querido seja positiva, né, muito feliz com alguma coisa, ou, por exemplo, muito negativa, que é o que mais acontece, né, uma perda doente específico. E aí é um paciente que veio com aumento de troponina, mas que ele não estava suprado no eletrocardiograma. Então, é um IAM sem supra a princípio, então a gente vai investigar o porquê dessas alterações. E aqui, esse caso específico, a gente já usou a propedêutica do POPs, exame físico, na amnésia, era um paciente que tinha, a história desse paciente é a seguinte, ela tinha tido, a mãe fez, acho que 90 ou 100 anos, alguma coisa assim, e fez o aniversário dela e todo mundo, a família inteira se juntou para comemorar, e eles estavam muito felizes, né? Hoje em dia, a gente fazer 90, 100 anos com qualidade de vida é uma coisa muito boa. E aí ela ficou tão feliz que ela sentiu essa dor no peito e veio parar no pronto-socorro. Quando a gente foi avaliar no pronto-socorro essa paciente, por mais que a troponina estivesse negativa e a troponina estivesse positiva e o eletro estivesse sem supra, existia uma alteração de contratilidade significativa. Então, aqui está um subcostal 4 câmeras desse paciente, a gente vê que a base desse coração contrai muito bem, mas o ápice não contrai. Quando a gente vai para o apical 4 câmeras, a gente de novo continua visualizando isso. Uma base contraindo, você vê que as bases vão de encontro ao centro aqui, mas o ápice desse coração continua sem condutilidade efetiva. E aí não justificava muito, a gente queria entender quais seriam as outras etiologias possíveis para esse caso. Com um POX típico desse jeito, não tem como a gente não pensar em Takotsubo. Então, no caso dessa paciente, foi um happy heart syndrome, né? Foi um coração feliz, a gente tem um coração partido, né? Mas dela foi um coração feliz. E aí, obviamente, depois de cogitar isso, a gente já trigou que esse paciente tinha que depois fazer uma ressonância, porque era um diagnóstico diferencial. A gente viu que existia um risco de choque cardiogênico, né, iminente nesse paciente, então a gente já otimizou. O paciente já foi monitorizada de forma efetiva, iniciamos as drogas que eram necessárias, e aí ela foi para o cateterismo, descartou uma lesão coronariana, e formalizamos, o Dr. Marcos, inclusive, que fez esse eco aqui, ó, a gente formalizou, viu que, de fato, nossa imagem nem era tão ruim assim, o Marcos costuma falar que tá bom para um POCUS, a nossa imagem, né, mas que foi uma condutilidade muito boa, ó, confirmando realmente que a base continua contraindo e o ápice não. E aqui na hemodinâmica, nossos chefes aí vão saber falar melhor do que a gente, mas a gente faz o que a gente chama de Takotsubo, que é a formação, né, conformatação daquele vaso japonês para capturar o polvo. Então a gente vê que fica bem típico mesmo, clássico. Na ressonância magnética a gente confirmou. Esse paciente a gente tratou, né, e ele teve uma melhora significativa nos primeiros 30 dias, sendo que a contratilidade e a função cardíaca voltou ao normal. E outro caso muito importante, emblemático, que a gente pega, às vezes é um paciente, esse aqui é um divisor de águas do POCUS. Um paciente que vem para a gente, muitas das vezes ele já é cardiopata, DRC, urêmico, e a gente avalia esse paciente, ele está com um derrame pericárdio, né? Então, mas é um derrame pericárdio que a gente não vê ainda avaliações de tamponamento. Você vê que não há uma colapsibilidade específica do ventrículo direito. O átrio direito, qualquer líquido do coração, ele já pode fazer um colabamento, mas a gente vê que realmente existia um derrame pericárdico até significativo, né? Presente nesse paciente. Isso chama atenção, isso faz com que a gente fique de olho mais próximo desse paciente. Não bastasse isso, esse paciente ele evoluiu com um quadro de hipotensão, abafamento de bulhas, urgência jugular, a famosa tríade de Beck. Então, o paciente chega chocado assim para você, ou você está acompanhando e já sabe que ele tem um derrame pericárdico, isso facilita demais a sua propedêutica. Mas vamos supor que você não soubesse a história desse paciente, ele chegasse para você com essa clínica, dessa forma, você fizesse realmente a tríade de Beck. Estaria totalmente confortável fazer uma pericardiocintese nesse paciente de emergência, sem estar visualizando e, de fato, bater no peito e bater o martelo que isso era uma derrame pericárdico. Então, isso requer muita experiência e confiança, né?
Você realmente falar que esse paciente está em choque obstrutivo aí, né? Por um fator de tamponamento. Só que quando a gente faz o POCS nesse perfil de paciente, a gente consegue avaliar de fato que trata-se de um tamponamento. Então, na clínica, história desse paciente na amnese, ele já era um paciente com potencial de derrame pericárdico. O exame físico me traz a tríade de Beck, isso junto com a avaliação me faz pensar em, de fato, um derrame pericárdico com tamponamento. E quando eu faço um ultrassom point of care nesse paciente, ele está, de fato, tamponado. Então, não estou falando que você, não posso fazer, então você não tem ultrassom, não. Estou te falando que olha o quanto mais sensível e específico sua avaliação ficou, visualizando o que você já tinha pensado baseado numa anamnese e exame físico bem feito. Então, isso te direciona, te traz uma segurança muito maior. A gente vê aqui no subcostal 4 câmeras que a gente já tem uma collapsibilidade do ventrículo direito. Aqui também no parasternal longo, a gente vê que o ventrículo direito ele já não consegue suportar tanta pressão da cavidade. E no apical aqui, 4 câmeras, ficou clássico que esse paciente estava, de fato, realizando um entamponamento, né? Fez uma pericardiocenteese, aliviamos, e aí depois chamamos o doutor Arthur para fazer a retirada e controle de forma significativa desse líquido, né? Então, algo que deu muito certo e ajuda bastante nas nossas condutas. Diante de todos esses quadros específicos e casos, a gente podia ficar aqui discutindo o dia inteiro, diversos tipos de casos em que o ultrassom point of care ajuda a gente, acelera tratamento, muda a propedêutica, direciona, né? A gente faz muitas, são todos guiados, na verdade, sob nossa jurisdição é proibitivo fazer procedimentos sem ser guiado por ultrassom, quase. Então, onde a gente está, na residência que a gente coordena, por exemplo, 100% dos procedimentos da nossa equipe é feito com ultrassom. Isso reduziu diversos fatores. Custo, porque você desperdiça menos material, né? Com o tempo, com a curva de aprendizado, você faz os procedimentos mais rápido, né? E de forma mais precisa. Diminuiu de forma significativa a heterogenia realizada por nós, né? Por todos, e melhora para o paciente. E, consequentemente, diminui o tempo de internação, já que esses pacientes eles têm menos complicações. Saiu um artigo recente, inclusive, ele é desse ano, em que médicos não cardiologistas, ecocardiografistas, radiologistas, fizeram um documento, né, de um consenso das competências que esse POCUS beira-leito tem. Eles aventam exatamente isso, que a gente não é cardiografista, a gente não é radiologista, mas que o quinto pilar do exame físico, ele é uma realidade e não tem como a gente fugir dela. E não só bastasse isso, eles trazem os aspectos técnicos nesse artigo para mostrar para a gente, ó, tá, você vai fazer, mas vamos seguir uma linha de raciocínio, uma linha de propedêutica, é isso que a gente avalia, dessa forma que a gente avalia, e a ideia, de fato, é a gente difundir um pouco esse ultrassom point of care, tornar isso o quinto pilar, associando a todas as outras partes que a gente tem junto, né? O lado negro da força que a gente costuma falar, pessoal, é que uma vez, ele é muito encantador, o point of care. E a gente tem aí o pico da ignorância do Dunning-Kruger, que a gente costuma falar. Nada mais é do que, quando a gente começa a entender e estudar o point of care, a gente acha isso sensacional, porque muda realmente as nossas condutas, mas a gente tem que entender que a acuidade nossa, né, a capacidade de falar, acertar, de que o que a gente está vendo é o que a gente está vendo, ela demora com o tempo. Então, existem alguns estudos que falam que a gente tem, por exemplo, para ecocardiograma, de pelo menos 300 exames realizados para você falar que você está com uma propedêutica e com uma avaliação mais acurada. O pulmonar, por exemplo, já não são tantos, né? Cerca de 30, 40 exames, depender, você já consegue ter uma acurácia muito boa, cerca acima de 90%. Mas é importante a gente entender que tudo que a gente costuma aprender que é novo e que vai mudar uma conduta de forma muito específica, tem que ser feito com cautela e a gente tem que ir de pouco em pouco entendendo o quanto isso pode melhorar nosso paciente, mas que vai mudar as nossas condutas e melhorar o cenário global, isso é uma realidade. E aí, lembrar que as máquinas que a gente usa, né, seja os ultrassons grandes, os ultraportáteis, hoje a gente tem diversos ultraportáteis, eles não têm cérebro, então a gente tem que associar a interpretação dos exames. O que a radiologia faz muito, né, associar com a clínica, né, a gente tem que fazer isso na prática, então a gente já faz isso em loco. Aquela imagem reproduz isso para a gente. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, porque o fato de você ver aquilo lá não quer dizer que está repercutindo no paciente dessa forma. Então, tudo tem que ser somado e adicionado um ao outro. E aí eu volto aqui para esse quadro do The Doctor, que é trazer tudo isso à tona, que de fato
o exame físico e a anamnese bem feita, elas devem estar sempre presentes nos nossos pacientes. A gente não tem que deixar, né, de usar o clássico e tão importante, que é a nossa base, né, da medicina, mas que a insolação, de fato, é uma realidade iminente, né, já é presente e deve ser realizada. E que, principalmente, a gente não tem que esquecer das bases, né, da nossa cronicidade ali da medicina, de se inclinar ao paciente, de clinicar, né, de se importar, e mesmo diante de todo esse arsenal, né, propedêutico, tecnológico, deixar de fazer uma medicina de qualidade e empática, né? Então, tem um amigo nosso, que é um professor nosso do POCUS, que ele costuma falar que a evolução em estado natural, imparável, concomitante à linha temporal. Então, a gente passa deslumbrado por isso, né? Se soubermos não só enxergar, mas ver. E aí, saindo um pouco agora desse universo que a gente empregou aqui na aula, a ideia, de fato, é trazer o Probe para a vida de vocês. A gente usa muito esse tema para trazer as discussões. Hoje em dia, não existe discussão sem mostrar uma imagem de ultrassonográfica daquele paciente para a gente. Então, essas são minhas referências bibliográficas. Queria agradecer a oportunidade e nossas redes sociais aí. Caso alguém precise de alguma coisa, estamos à disposição. Sensacional, Rafael. Muito, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, um prazer te ouvir, cara. E assim, vou abrir agora para os questionamentos do grupo. Se alguém quiser fazer alguma observação, por favor, fique à vontade. Eu vou pedir para você parar de compartilhar. Deixa eu parar aqui para você. Peraí. Pronto, já resolvi aqui. Rafael, tudo bem? Ô, professor, tudo bem? Tudo em ordem? Rapaz, Bom prazer te enorme ver. te ver aqui. Coisa boa. Ó, não esperava nada diferente aí de você. Parabéns pela didática, achei muito legal e muito divertido esse passeio pelo Star Wars aí, mas isso não desmerece o conteúdo, que foi o melhor ainda, né? Então foi só uma maneira muito legal de você apresentar o conteúdo. E eu te confesso que eu estava ansioso para assistir essa aula, porque a gente que é do século passado, a distância para o POX é muito grande, né? Mas isso também não deixa de me motivar, né? Faz tempo que eu estou querendo entender melhor e eu te confesso que tem as dificuldades, porque no dia a dia, você atravessar essa curva de aprendizado sem, sem ter muita vontade de ver, né? Porque eu sou testemunha do seu aprendizado, eu sei que você começou isso com um autodidatismo, foi procurando, foi estudando, foi fazendo, né? Na residência, você já andava com o seu butterfly ali, tinha um negócio, você ia lá e insonava o paciente. Aquilo parecia curioso para a gente achava interessante, mas é muito legal ver que isso agora virou uma ciência, né? Virou aí o quinto pilar, coisa que não tem volta, né? Que eu queria te perguntar? Uma inevitável, eu acho que está todo mundo aí, acredito que muitos aí estejam assistindo, querendo fazer essa pergunta, às vezes fica inibido. É sobre os tipos de ultraportáteis, né? Para você dar uma passada aí entre o que a gente mais vê, Butterfly, GE, põe no iPhone, não põe no iPhone, põe no iPad, essas coisas. E depois, você já emenda, é exatamente sobre curva de aprendizado. Você iniciou aí um programa que você tem ensinado bastante para os residentes. Eu acompanho sua página aí do Descomplica POCs, que é muito legal, recomendo a todos que entrem, que acompanhem. É didático, é bonito, é gostoso de ver. Mas eu fico pensando assim, quem está dentro do hospital tem muita chance de insonar toda hora pacientes diferentes e ter o privilégio de comparar isso com os métodos, como você bem mostrou, hemodinâmica, ressonância e tal. E aquele cardiologista lá do consultório que quer melhorar a sua acurácia no consultório, mas não tem tanta possibilidade de estar fazendo e vendo o resultado na hora. Quer dizer, ele pode até insonar, mas ele vai pedir o eco, esperar para comparar. Assim, é um pouco diferente, né? Cenário de consultório, principalmente um consultório privado, não um ambulatório de residência, que você tem muitos casos. O que você me diz dessas duas coisas? Ou seja, começar a fazer
qual aparelho e como que a gente começa essa curva? Então, assim, os aparelhos hoje são diversos, diversos mesmo, assim, infinidade de aparelhos. Só que a gente costuma, a gente testou todos, nosso grupo, a gente tem, inclusive no Descomplica o Posto, a gente vai começar a lançar um editorial aí só das análises dos ultraportáteis. E aí cada um tem sua vantagem e desvantagem, sem sombra de dúvida. O maior limitador é o valor, né? O Butterfly hoje, para você comprar ele nos Estados Unidos, você vai gastar a média de R$ 15.000, né? Já os demais de marca, por exemplo, GE, Lumify, que é da Philips, que são excelentes ultraportáteis, eles já são bem mais caros. Então, por exemplo, o Lumify hoje, você não consegue comprar por menos de 15, R$ 20.000. E qual que é o ponto negativo que eu vejo do Lumify para o Pocus clínico geral? Você tem que ter um cabeçote para cada. O Butterfly tem uma tecnologia galvanizada que é os 3 transdutores em um só. Então, ele tem o linear, o convexo e o setorial em um transdutor só. Já o Lumify, você tem que comprar um linear, um convexo e um setorial. Então, aumenta o custo. O da GE é a mesma coisa. Ele te traz os 2 cabeçotes em um, mas não são os 3. Então, já se precisar fazer alguma coisa específica com o terceiro, você já não tem um cabeçote. O Butterfly, ele conecta no celular. O Lumify também. O da GE não, ainda. Qual que é a vantagem que eu vejo disso? Que traz para a segunda pergunta. A gente, na nossa propedêutica, a gente fala muito disso, de gravar tudo que se faz. Por quê? Nesses médicos que às vezes não têm acesso, assim, sem querer fazer um merchandising, mas fazendo, a gente tem o nosso curso de Como que eu posso, que vai ser lançado, e nossos grupos de debates. Então, para quem não tem o acesso, compartilhar e discutir as imagens é mais do que essencial. Porque a nossa discussão não se baseia só também no que você está vendo, o exame físico, no POCUS, mas se aquela imagem que você fez, ela se de fato contextualiza naquele exame físico, naquela anamnese que você fez, Legal. porque às vezes não traz valor nenhum. Ah, eu vi lá, não muda nada a sua conduta. Então, isso vai ser um fator confundidor. Isso a gente tem que saber interpretar. Mas a gente costuma sugerir, primeiro, que os ultras portáteis sejam ultras portáteis que você consiga dar manutenção, que não sejam ultra portáteis que vão te dar muito trabalho. Então, realmente, o Butterfly, ele dá pouca manutenção, é fácil de arrumar quando ele estraga, e tem muitos bisuzinhos que a gente aprendeu durante o tempo. Por exemplo, o carregador dele é de indução. Ah, eu perdi o carregador. Você compra qualquer outro carregador de indução aí no shopping, ele funciona. Entendeu? Então, assim, tem essas coisas que podem ser ajustadas. E a imagem dele não dá delay. Esses que são sem fio, às vezes eles são mais em conta, de fato, né? Eles são chineses ou que tem alguma marca específica, só que eles dão delay da imagem. Então, você está ali num lugar ensonando, isso atrapalha um pouco, porque você tem que movimentar, você tem que esperar um tempinho para aquela imagem mudar no celular. E o Butterfly, ele consegue não só filmar, você consegue gravar a tela do celular, né, que você está fazendo, mas você tem diversos modos ali dentro que os outros aparelhos não têm. Então, ele é um aparelho que tem um custo-benefício melhor. Os Xing Ling, vamos dizer assim, os chineses, muitas das vezes o pessoal fala assim, ah, mas é mais barato, é R$ 10.000. Ok, mas você não vai ter o mesmo suporte e imagem que esse outro ultrassom tem. E aí, quando você vê, você está vendendo ele comprando o Butterfly, você gastou 2 vezes. Então, a nossa sugestão realmente é, se você for muito específico, a gente vê muito endocrinologista comprando Lumify para fazer o tireoide. Aí, ok, ele só faz tireoide. Perfeito. Muito cirurgião plástico comprando Lumify por conta de abdominoplastia, para poder avaliar a serosidade. Só faz isso. Então, excelente. Mas para quem vai usar para tudo, que é igual a gente, eu uso para acesso, para avaliar coração, pulmão, para avaliar cérebro, bainha nervo óptico, o Butterfly ele consegue dar conta desse recado. E aí, para aquele médico, para aquele fisioterapeuta, para aquele enfermeiro que está à distância e não tem uma rede de apoio presencial para estar sempre discutindo, né, e melhorar essa curva de aprendizado, esses nossos grupos de discussão servem para isso. Né? Então, grava a imagem, manda, ó, isso que estou vendo, é isso que eu estou pensando? Não, não é. Ou é, perfeito, tá ótima imagem. Próxima vez, muda um pouco a angulação. E a gente vai discutindo, lapidando dessa forma. Hoje em dia, no Brasil ainda não existe, mas nos Estados Unidos, o Butterfly, você consegue comprar um pacote em que o cara, por telemedicina, te ajuda a fazer o exame. Então, aparece uma chamadinha de Zoom e ele consegue ver a sua tela de ultrassom. Daí, ele consegue ver a sua tela e a sua câmera da frente. Então, ele consegue ver você fazendo e você consegue ver ele por webcam. Aí ele fala, ó, vira um pouco mais para a direita. Aí, ó, a imagem ficou boa, é isso que eu quero. E vai tateando isso daí, é um ensino à distância. Quem sabe vai chegar aqui logo também. Perfeito.
Rafael, uma das coisas que eu vejo muito quando eu vejo os colegas e você também falando do point of care é o fato de que a pessoa vai lá e quando a pessoa tem a mão, e no seu caso específico, você consegue achar relativamente rápido aquela imagem. E no curso, fica muito como quem está ministrando o curso é você. Você obtém as imagens com sucesso, com certa tranquilidade. Mas o aluno, quando vai fazer, ele tem, como você falou, uma curva de aprendizado, mas ele acaba que no curso até sai, porque tem o mentor junto, vai lá, olha. Mas quando ele fica sozinho, isso que você falou é muito real. Para reencontrar aquela imagem com a mesma qualidade, se torna muito difícil. Então, o que eu vejo, e aí é uma reflexão que eu tenho pessoal, é assim: quando a pessoa vai fazer um curso de imagem complementar como esse, a discussão é, depois que ela sai do curso ultra empolgada, mas ela não consegue manter o nível de excelência nas imagens que ela vai adquirir com o tempo, até porque ela não vai ter todo dia esse paciente para ver. Então, assim, isso sempre eu considero um baita de um limitador. Agora, quando você coloca assim, ó, eu tenho ali um grupo de discussão em que a pessoa pode mandar imagem, mas essa imagem já vai ter sido gravada, já vai ter sido vista, dificilmente vai ser online. Como é que você vê isso, Rafael? Porque eu sempre falo isso, olha, você está me mostrando uma realidade muito legal, mas quando sai da sua mentoria direta ali e vai para a minha individual, a dificuldade se instala de novo. Eu sempre falo, replicar isso na curva de aprendizado sozinho, sem ter o mentor do lado, é muito difícil. Então, como é que você sente isso na tua experiência, Rafael? Até porque você foi aprendendo meio sozinho, meio com ajuda. Conta um pouco disso para mim, velho. Eu sigo essa linha de raciocínio mesmo, é realmente difícil. Mas quando eu comecei a escutar, por exemplo, e fui aprender a fazer o que era sopro, o que era, eu escutava e não tinha como compartilhar o que eu escutava. Então, como é que eu ia entender se aquilo que eu estou escutando realmente é um sopro, é um desdobramento, ou o que era, né? Então, tinha que ter um mentor. No meu caso, o doutor Valério, o doutor Ricardo ficavam do meu lado, o doutor Luciano, e realmente isso era o que eu estava escutando. O ultrassom não é diferente. Então, a gente não consegue tirar esse princípio básico da medicina de estar em contato. As discussões ajudam bastante, mas a curva de aprendizado ela é constante nesse sentido. Só que a gente sempre fala nas aulas, se você quer introduzir ultrassom e point of care no seu dia a dia, então tem que virar rotina. Tem que virar rotina. Seja no paciente doente, seja no paciente normal. Porque até para você entender o que é alterado, você tem que entender o que é normal. Então, quando eu comecei a fazer, por exemplo, eu fazia em todo mundo. Você lembra? Todo mundo. O cara chegou, sentou no consultório, ultrassom nele. Hoje eu tenho as imagens gravadas de quando eu tinha o primeiro ultrassom, que era um da GE, inclusive. Que era mó trabalheiro. Eu tinha que gravar a imagem no aparelho, conectar no computador, transferir a imagem, ajustar ela. E hoje eu vejo assim, quão ruim eram as minhas imagens. Então a gente vai vendo essa melhoria progressiva. Não adianta o cara achar que ele vai terminar o curso, vai fazer a parte prática com a gente, se ele não introduzir isso na rotina, que ele vai sair fazendo um exame de ecocardiograma. Não vai, né? E a ideia nem é essa. Mas por mais que às vezes a imagem não fique bonita de se ver, ajuda ele a interpretar alguma coisa, principalmente. A curva de aprendizado que a gente vê que faz uma diferença na prática muito, muito grande mesmo, nem é do eco, porque o eco talvez seja um dos mais difíceis de serem realizados, porque o coração é muito dinâmico, então traz muita alteração. Os outros órgãos são mais estáticos, então a gente vai avaliar o abdômen, o pulmão, mas na punção guiada é uma diferença monstruosa, porque é em loco. Por mais que eles não tenham alguém para ensinar ali depois, se ele aprendeu a fazer uma vez, ele só replica e vai aumentando a finesse dessa avaliação dele. E isso, independente se tem alguém ou não, a gente vê na prática. Os residentes, por exemplo, eu ensino uma vez, faço com ele 2, 3 vezes juntos, que é igual no curso. Na segunda vez eu falo assim, ó, vai lá fazer com o seu R+, e mostra as imagens depois. Porque se ele não fizer tentativa e erro também, eu segurando a mão dele ali, ele fazendo tudo, ele realmente fica viciado nesse apoio e deixa de tentar entender, até porque ele cria trejeitos diferentes. Cada um tem uma maneira de ensonar, de pegar no ultrassom. Então, um cara é canhoto, o cara tem uma dor na mão, ele não pega de uma forma. Então, isso tudo muda a conduta. Mas eu concordo com você, é um fator que dificulta uma curva de aprendizado tão rápida. A gente costuma falar assim, se você estar num lugar que tem ultrassom e tem pessoas para você discutir, depois que você aprender a fazer o básico, cara, faz o tempo todo, tá ali, aproveita esse network ali do lado para você aprimorar a sua finesse de ultrassom, porque depois fica mais difícil, realmente. E nada melhor do que a residência para isso. E esse é um comentário especial porque o Rafael, particularmente, me permita dizer, ele assumiu a coordenação da residência clínica médica do Hugo quando o cenário era caótico, uma grande crise, e tem capitaneado esse processo
e hoje todo mundo reconhece a residência do U como uma das mais bacanas por diferenciais como esse. Então, o Rafael, a despeito de jovem, entre aspas, mas com uma vontade muito interessante de fazer diferença, tem feito total diferença dentro do estado de Goiás, dentro do Hospital de Urgências de Goiás. Eu queria fazer essa menção de público, o tanto que se comenta dentro do Hospital de Urgências de Goiás e em toda a Goiânia, do que tem feito o Rafael e nessas questões todas. E isso, um dos fatores que motivou o teu convite aqui é esse, Rafael, mostrar que alguns anos atrás, o Rafael estava na residência de clínica, depois de cardio, hoje coordena processo, inclusive na UTI, né? E isso, sem dúvida nenhuma, mostra que a tua capacidade, a tua elegância na condução do processo. Muito obrigado pela tua presença. Eu fico Alguém feliz que mais? tive grandes mentores para chegar nesse, pessoas que me estimulassem muito. E você principalmente, é uma referência. Todo mundo aí do Encore, né, que a gente trabalhava junto, eu achava interessantíssimo ir para um hospital tão organizado dessa forma e querer replicar isso, de certa maneira, nos demais locais, né? Obrigado. Alguém mais, pessoal? Alguma colocação a mais? Maurício? Bom, já que ninguém pergunta, eu pergunto, né? Rafael, até aqui tudo beleza, assim, a gente vê que nós estamos engatinhando aí no POCS, né? O que que você olha para frente? O que que é o desafio do POCS para frente? Para onde a gente vai com o POCS? Teve uma palestra esses dias com o Liechtenstein, que é o cara que colocou em voga, né? E foi online, muita gente assistiu. E a perspectiva dele é que lá nos Estados Unidos já é realidade, né? Já lá nos Estados Unidos é da mesma forma que a gente tem um esteto aí, eles têm ultrassom lá. Isso é uma realidade. Tanto é que os estudantes de medicina, eles ganham um butterfly na entrada da faculdade. No primeiro ano de faculdade, eles já estão com butterfly. Então, a curva de aprendizado é muito maior porque não é depois de formado. Ele, na formação, ele já é formado com ultrassom. No Brasil, eu vejo que nos próximos 10 anos é uma realidade inerente e que todos serão meio que obrigados a saberem fazer ultrassom. Não vai ter uma discussão mais que a gente não discuta ultrassom. Da mesma forma que você ausculta o paciente e fala, ó, esse paciente tem um sopro, e aí eu fiz um ultrassom, realmente tinha uma alteração na válvula. Então, é algo de imediato. E aí já antecipei, solicitei o ecocardiograma, ele realmente tem uma estenose, já solicitei para ele para o INCOR fazer uma TAV, por exemplo, vamos dizer assim. Então, é uma discussão em vivo nossa, isso não tem como fugir. Eu acho que a discussão realmente no Brasil, nos próximos 10 anos, isso já ser uma realidade total. Tanto é que as novas programáticas de ensino das faculdades já estão inserindo no seu currículo o POCUS como matéria obrigatória. Então, a gente vai ver aí que nos próximos estudantes eles vão ter. O nosso grande dificultador nesse momento é realmente ter o material, porque o ultrassom perto do esteto é umas 20 vezes o valor, né? Mas o valor caiu muito, né? Da época que eu fiz residência para hoje, uma diferença grande. Diminuiu pela metade o valor de um ultrassom em pouco tempo. Então, nos próximos anos deve cair mais e mais até tornar algo mais tranquilo de se ter. Hoje a gente tem ultrassom que dá para poder fazer e ensinar, assim, o cara ter, se não tiver condições de comprar um butterfly, de 5.000 reais. Então fica mais viável na vida real. Você sabe, pensando que tem esteto hoje de 1.500, Litman, né? Que tem gente que compra. Então não fica tão distante, mas a tendência realmente eu acho que é, ainda mais com a produção em massa que está acontecendo. Engraçado que assim, o Butterfly, na verdade, ele era uma startup americana que o Bill Gates enxertou dinheiro nela para poder levar ultrassons ultraportáteis para a África. Porque lá não tinha propedêutica de nenhum exame, né? Era tudo exame físico na clínica do paciente. E aí eles conseguiam fazer ultrassom em qualquer lugar que eles estivessem lá. Então, a ideia no começo nem era transformar num produto. O Bill Gates ele iniciou isso para poder levar a tecnologia para o mundo inteiro em lugares que não tinham condições de ter. No Covid isso veio à tona, porque lugares como Nova Zelândia simplesmente viu que não se dava para ter tomografia em todos os lugares e criou um protocolo, hoje que a gente chama de protocolo Blue, em que se faz ultrassom pulmonar de forma direcionada para poder avaliar se o cara tinha Covid ou não, e se esse Covid estava piorando ou não. Então, você vê assim, grandiosidade que as coisas vão tomando. Eu acho que isso daí não tem como fugir mais, não. Logo, logo, as punções 100% da hemodinâmica vão estar sendo guiadas pelo ultrassom, igual o senhor fazia na época. O Fred faz muito isso, eu vejo, ele discute muito. É engraçado você falar da função da hemodinâmica, porque o hemodinamicista é um que é muito resistente, não por resistência, mas por excesso de confiança na punção, porque a gente faz isso durante a vida, né?
E eu já usava, não com esses equipamentos, porque eles nem existiam, eu já usava ultrassom para funcionar criança, né? Na época que eu fazia muita criança, lá no UGOL, assim, 100% das funções de criança eram guiadas por ultrassom, realmente facilita muito. No adulto, eu sou um dos que, eu tenho que te confessar que quando a gente palpa lá, assim, para a gente é tão mais fácil, mais rápido fazer, que é difícil você parar e perder ali mais 1, 2, 5 minutos para fazer a curva de aprendizado. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer. Por isso que eu te digo, eu não sou resistente, eu tenho excesso de confiança no outro, né? Sim. E isso é Não, com natural. certeza. Eu lembro Quando quando a gente ia funcionar e eu colocava ultrassom, era de 5, 10 minutos. O senhor, em é, 10 segundos, funcionava a artéria. Mas, assim, é o que a gente falou, é curva de aprendizado. Vai chegar no momento, hoje, por exemplo, eu funciono um central em 5 minutos. Faço toda a propedêutica de central, mas na época era meia hora para fazer uma função dessa. O preparo do material é demorado também, né? Então, você encapar o ultrassom, colocar o gel, prender, fixar, usar tudo isso. Mas tem um estudo da hemodinâmica que a gente viu esses tempos atrás, o N é pequeno, mas é interessante que usou ultrassom para poder falar assim, ó, quantas vezes eu deixei de funcionar aquela artéria porque o ultrassom mostrou que tinha uma trombose, ou porque tinha um abscesso em volta, ou porque tinha uma contraindicação. Então, e sim, é claro que eles vão estender esse N para tudo sair melhor, mas mostrou que existe essa alteração. Então, realmente, o ultrassom ele pode vir não só para te guiar, mas para te contraindicar o sítio de punção, né? é, isso, de novo, em criança é muito importante, porque se a criança cardiopata, é natural que ela tenha várias internações e várias dissecções ou acessos vasculares para tratamento, para infusão venosa. E às vezes você perde o acesso. E eu já passei, sem exagero, horas procurando uma veia quando não existia isso, né? E hoje, quando a gente põe ultrassom, você olha de um lado, olha do outro, vê se tem o acesso, você escolhe, vai pelo lado direito, vai pelo lado esquerdo, se vai fazer algum acesso alternativo, seja ele qual for, né? Então, realmente é muito interessante. Outra coisa importante na hemodinâmica porque às vezes para um diagnóstico a gente usa um catéter mais fino, então ele é muito rápido, muito fácil e muito difícil de complicar, mas à medida que a gente avança nas intervenções estruturais, nós estamos avançando também no calibre dos dispositivos que a gente insere na artéria ou na veia. Então, a gente tem calibres de 14 frentes, 16 frentes, 18 frentes, já tivemos até 20 frentes. Então, isso requer uma punção simplesmente perfeita, para que o pós seja perfeito, que você tenha menos risco de complicação hemorrágica, porque eu falo isso todo dia na hemodinâmica, complicação hemorrágica mata, né? Complicação de acesso vascular mata, é fator de risco de mortalidade, não é só um sangramento, repõe sangue, comprime, chama o cirurgião, não. Então, nas intervenções estruturais hoje, assim, como a gente está em transição, você tem a minha geração que faz isso com tranquilidade, com segurança, e você tem a geração mais nova que acha inadmissível fazer sem o guiado por ultrassom, né? Eu acho isso tudo muito legal, assim, eu não vejo isso como resistência. Vou te dar um exemplo. Nós fomos treinados, eu, acho que Álvaro está aí, mais algum que esteja aí, foram treinados de secar a artéria braquial, método de Sones, né? Os nossos residentes, e aí eu pego desde o Fernando, que foi o primeiro, até o Fred, que está aí com a mão levantada, e os outros, foram já treinados em acesso radial. Para a gente fazer a transição para radial, foi chato, era mais fácil para mim dissecar uma artéria braquial do que funcionar uma radial. Hoje é um absurdo eu falar em dissecar, né? Eu Uhum. me lembro o dia que eu fui ensinar o Fernando a dissecar por conhecimento. Só falei, vem cá para você ver como é que é. Ele ficou ali um pouquinho e falou, não, pelo amor de Deus, isso aqui não existe. E de verdade não existia mesmo. Então, é natural ver que daqui a pouco, se vê alguém funcionando sem um guia, sem estar guiado por ultrassom, você vai falar assim, esse cara é louco, como é que está fazendo isso, né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso é bonito de ver, eu não acho isso ruim, não, acho legal e eu fico feliz de estar participando da história, né? Já dissequei, já funcionei às cegas, agora tenho que aprender a funcionar com POCs. Daqui a pouco acho que a gente vai fazer cirurgia espiritual, né? Eu espero estar vivo para ver. Já existe. Já tem, já tem. Vai lá, meu amigo. E funciona, né? Fred,
É meu guru com ultrassom, né? Agradecer ao Dr. Maurício, que foi quem me ensinou na pediatria lá no UGOL. Algumas vezes a gente ficava lá apanhando, demorava mais tempo para funcionar a veia da criança do que para fazer o rastro, mas aquilo também foi um grande incentivador. E eu aprendi a usar o ultrassom com o Dr. Stanley. A gente foi fazer uma TAV, estudei todos os acessos aonde estava o cálcio e não consegui pegar a veia porque não precisava funcionar tão alto. Enfim, parabenizar, Rafa. Você é um cara que, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande, tiro minhas dúvidas contigo. E só falar que, quando eu comprei o meu ultrassom, né, na minha curva de aprendizado, até o Dr. Maurício puxava minha orelha, que eu ficava funcionando radial com ultrassom, mas isso é uma coisa que é o que o Dr. Maurício falou, né? Uma transição inevitável, você agrega valor ao procedimento, a qualidade do paciente, diminui as intercorrências. E lembrar, Rafa, que é o seguinte, alguns cirurgiões vasculares ficam bravos com a gente que, né, nós somos sonografistas, né? Porque eles acham que a gente tem que ter um curso completo, mas é o que você falou, é o quinto pilar. E você pode fazer gerar código, né? Na Unimed eu briguei e consegui as minhas funções, eu consigo fazer uma guia para receber. É uma mixaria, uns 150, 170 reais, dependendo do paciente, mas valoriza um pouco o que você faz, sabe? Então é interessante a gente difundir esse conhecimento para que hoje em dia numa UTI o paciente funcionar uma subclave e fazer um pneumotórax, a primeira coisa que eles vão perguntar é se não fez guiado por ultrassom. Então, ano passado, na aula que eu falei sobre parada cardíaca no ENCORE, eu falei da importância que até durante mesmo a parada, você pode fazer um subcostal ali, você vê se não está tamponado, se não foi uma perfuração coronária. Então, assim, acho fantástico o tema e parabéns pela didática, pela maneira divertida e interessante se apresentar. Bom dia a todos. Valeu. Muito bem. De novo, então, muito obrigado, Rafa. Prazer te receber aqui. E as portas estão abertas. Volte quando quiser, meu amigo. A casa é sua também. Obrigado pelo convite, um grande abraço a todos. Se precisarem, estou à disposição sempre aí. Bom dia, pessoal. Parabéns, Rafa. Obrigado. Até Tchau, tchau, mais. pessoal.